Oi, oi, como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje vamos conversar com mais uma mulher apaixonante, uma mulher linda, com uma história linda. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ela. Tenho certeza que o pouco da história dela que ela vai nos contar vai nos contagiar, nos fortalecer, nos engrandecer com toda essa trajetória. Eu vou chamá-la. Agora eu vou esperar ela entrar. Vamos ver se já deu para ela entrar. Foi. Ai, Tudo bem? tudo bem, Como é Kelly? que você tá? Que honra! Honra minha! Foi a minha honra em você ter aceitado esse convite tão prontamente, de uma forma tão maravilhosa, assim. Falei pra você, né? Eu tô até emocionada. Obrigada por tudo. Ai, você falou, deixa eu mudar a luz aqui. Tô muito amarela, né? Olha só, Do jeito que você mudou. quiser. Ah lá. Não, mudou melhor. Nossa, mas eu agradeço muito porque achei um projeto muito bonito que você está fazendo neste mês, e é importante do mês das mulheres, né? E Sim, eu achei incrível. eu que agradeço muito a sua disponibilidade, agradeço muito você poder compartilhar um pouquinho da sua história, do seu conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que vai ser de muita valia e tenho certeza que vai ajudar muitas outras mulheres. Esse mês em É, especial, que é o mês das mulheres, o nosso mês, mas, né, todos os dias da vida, para que a gente possa levar um pouquinho da história de cada mulher, de cada força, de cada superação, de cada resiliência, de cada situação mesmo, né? Porque às vezes acontece uma coisa ruim com a gente pensa que o mundo acabou e não é assim, né? Mas a não, gente não. precisa dos exemplos para a gente conseguir entender que não é assim, né? Às vezes a gente acha que é só com a gente que acontece as coisas, que com ninguém. Todo mundo tem a vida mais perfeita, mais feliz possível, e só a gente que acontece alguma coisa, né? Principalmente agora, né? Com as redes sociais, que a gente só vê, tipo, maravilha, né? Só família margarina, Isso. a gente magra e linda. É, E não e é, não é bem não é assim. bem assim, Não. né? Não. Mas então, conta pra gente um pouquinho de você, pra quem não te conhece, um pouquinho do que você vai partilhar com a gente. Tô muito feliz. Ah, eu também fiquei muito feliz com esse convite. Bom, para quem não me conhece, eu sou Gabriele. Eu, eu sou designer, né? Na minha formação, antes de muitos anos, eu trabalhei muito tempo com designer, ainda trabalho alguma coisa, mas hoje, assim, eu tenho um trabalho com as mulheres, e não só com as mulheres, né? Eu tenho trabalho sistêmico, que vem das constelações familiares. E a Kelly, acho que ela me conheceu através de um desses projetos, Foi. que, foi, né? Aham. Na Delegacia de Mulher de Diadema, que é um projeto que eu faço em parceria com a doutora Renata Krupp e a minha amiga parceira, que também é facilitadora de constelação familiar, a Vanessa Kirchner. Então, lá atrás, a Kelly me conheceu, a gente estava fazendo um projeto lá presencial com as mulheres. Um projeto E sensacional. isso, que vai trazer a visão sistêmica, ela traz o que está por trás do que acontece atrás da violência doméstica. Bom, esse trabalho hoje em dia é online, porque veio a pandemia e a gente passou por uma reestruturação do projeto, esperou como que ia ser e hoje ele é feito online. E depois desse projeto nós fomos convidadas pela doutora Renata Krupp também, eu e a Vanessa, com um projeto para os homens também, que chama Homem Sim Consciente também.
Lá atrás, quando começou o projeto, tinha a Natália também, que trabalhava com fazer o projeto. E depois ela saiu e ficou só eu e a Vanessa. É. Bom, mas para eu chegar nesse projeto, né, e hoje eu tenho, além desses dois projetos, que é um projeto social, que vem a Renata, que ela passa as pessoas para gente, e o grupo das mulheres hoje em dia, que sobre violência doméstica, ele está passando por uma reformulação. Então ele está um pouquinho pausado para a gente reformular, mas logo ele já está dando andamento novamente. O do Homem Sim Inconsciente também, ele está acontecendo, tanto que semana passada foi quarta-feira. Quarta-feira teve o projeto, que não é só com a gente da Constelação, comigo e com a Vanessa, mas tem vários profissionais que ajudam esses homens agressores. Entendi. Que eles estão, que foram agressores, eles estão respondendo lá na justiça. Isso não é com a gente, não é a nossa parte. Eles vão, o que foi feito é responsabilidade, eles vão arcar com as consequências do que foi feito. A nossa parte é trazer um olhar por que isso acontece, de olhar para a sua origem. Então, esse é o nosso trabalho, e os outros profissionais, cada um fala sobre uma coisa. Entendi entender da onde saem esses gatilhos para que aconteça isso, né? Tem alguma pessoa, depende de cada personalidade, de cada ser humano, tem um gatilho ou tem uma predisposição ou não para que a violência. E tem uma história, né? E tem uma história atrás disso, né? Uma história de vida. E dos seus antepassados ancestrais, avós, bisavós, tudo que nós carregamos como memória em nós mesmos. Todas essas memórias a gente vem com a gente, os hábitos, os costumes dos nossos avós, bisavós nós temos hoje em dia, né? Não é só o DNA, que é o nosso cabelo, nosso nariz, não é só isso que a gente traz deles, mas também o que aconteceu, o que não foi resolvido deles, e os seus dons, coisas boas também. A parte espiritual a gente traz junto, né? Isso. Você vê que a gente traz coisas boas, pessoas que pegam um instrumento musical que nunca fez uma aula e toca maravilhosamente. Fala, como assim, né? Você vai ver lá atrás, o bisavô tocava um instrumento, o avô tocava, a avó, outros familiares, né? Então tá, para não prolongar muito, como que eu cheguei até aqui nesses projetos, né? Vou voltar um pouquinho lá atrás na minha história, e eu acho que você também não conhece a minha história, e hoje você vai conhecer. Eu tive minha filha, eu tenho uma filha de 19 anos hoje, e eu tive ela com 23 anos e eu fui morar com o pai dela. Então, eu tive um relacionamento por 17 anos com ele. E era um relacionamento bem conturbado. Muito conturbado. E onde eu me sentia paralisada, eu não conseguia mudar. Não conseguia saber o que eu fazia com aquele relacionamento. Eu tentava muitas coisas, eu fui atrás de espiritualidade, fui atrás de várias terapias, então eu fui me aprofundando, e eu sou muito autodidata, para mim é muito fácil estudar sozinha. Entendi. Então, eu fui estudando várias terapias e eu fui me amadurecendo. Só que aí eu queria alguma coisa que eu pudesse mudar ele, porque eu achava que ele era o problema. Então, porque ele tinha que mudar, porque eu achava que ele era ele. Então, tá bom, eu fui caminhando nesse relacionamento, não conseguia sair, eu não conseguia melhorar, ter um relacionamento saudável com ele. Mas, aí nesse caminhar, uns 12 anos atrás, aí eu me deparei com a constelação familiar. Um vídeo no YouTube de uma mulher, ela é psicóloga, e eu vi a constelação, e aquilo me tocou tanto o meu coração, que eu me derramei em lágrimas ali naquela constelação. E eu não conhecia sobre constelação. Aí eu achei que só psicólogo que podia, não sabia onde tinha, não sabia quem fazia naquela época, era mais difícil. Mas eu encontrei os livros do Bert Hellinger. Sei. Aí eu fui começar a ler os livros dele, mas
a constelação, ela é, como que fala assim, ela não é fácil de entendimento, porque o Bert é uma pessoa, ele era muito inteligente, muito inteligente. E os livros dele muitos deles são transcritos de seminários que ele fez em diversos países. Na Alemanha, ele era um alemão padre católico, mas depois ele saiu da igreja e foi estudar psicoterapias, foi estudar várias coisas, assim que foi formada a constelação. Mas tudo bem, eu continuei estudando porque eu via que lá tinha algo que poderia ajudar o meu ex-marido. Eu enxergava a história dele no que eu tinha visto da constelação. Aí eu continuei estudando, não sabia, aí eu descobri um grupo de constelação, e lá em São Paulo, eu morava em São Paulo, hoje eu moro em São Carlos, no interior de São Paulo, e eu fui participar desse grupo. Eu comecei a participar uma vez por mês, eu ia nesse grupo, e eu comecei a observar muitas coisas. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí, tanto que em 2018, a partir disso, eu fui fazer o curso Eu descobri que eu podia fazer o curso, mesmo não sendo psicólogo, que não tem nada a ver. A psicologia é uma vertente, a constelação é outra vertente. Fui fazer pensando que ia aprender uma técnica, né? Falei assim, agora que eu vou aprender como que isso funciona, assim, uma técnica. Mas chegou lá, eu fui um ano ali de tratar o que estava em mim. Aí eu tive uma grande surpresa. Eu não sabia com que eu ia me deparar. Hoje eu olho e falo assim, eu fui guiada mesmo por Deus, pela espiritualidade, pela vida, né? Eu não sei quem acredita no quê, mas é nisso, porque foi uma força maior. Eu não tinha condições de fazer esse curso, é um curso que é um valor bem alto e na época eu não tinha esse valor. Mas tudo foi me encaminhando para isso. Tudo foi e foi um ano, né? Porque há 12 anos atrás não se falava em constelação familiar. Pelo menos eu vejo que é uma coisa muito recente, que tá tipo pública, né? Todo mundo entendendo um pouquinho. Isso, hoje em dia está sendo mais divulgado, tanto no judiciário também. E antigamente não. Tanto que mesmo em São Paulo, eu não sabia quem fazia constelação, quem não fazia. Aí eu me deparei com muitas questões minhas mesmo nesse curso. Praticamente eu me trabalhei na terapia ali na constelação. E foi tão bom assim e libertador, porque aí eu descobri uma coisa assim que foi um divisor de águas na minha vida. O problema não era o meu ex-marido. O problema era eu. Eram as minhas atitudes, era o meu posicionamento diante dele. Era uma falta de auto-amor, eram muitas questões que eu tinha das minhas raízes e que eu, por amor a eles, eu levava isso, eu repetia as histórias deles na minha vida. Por amor a gente faz isso, é um amor cego, né? Que na constelação, na visão sistêmica, ela fala. E eu fui me trabalhando nesse período, eu me separei dele porque eu fui me trabalhando, mas ele não era o tempo dele trabalhar. Aí não tinha mais a liga, né? Não tinha mais como a gente estar junto. A gente se separou. Você foi buscando a evolução, né? Isso. Aí eu segui a minha vida, ele seguiu a dele. Tudo bem, a gente se separou em paz também. Eu fiz uma separação em paz, mas tinha as minhas dores, ele tinha as dores deles, e eu fui continuar tratando minhas dores, e a constelação pegou meu coração, assim, a visão sistêmica, porque hoje eu vivo ela no meu dia a dia como filosofia de vida. Aí nisso eu conheci a minha parceira Vanessa, né, de muitos projetos que nós fizemos juntas. Hoje eu faço alguns projetos separados e ela também tem um outro caminho, mas a gente tem esse projeto social que a gente faz juntas. E depois eu fui sempre me aprofundando, e eu vi que o que começa com a gente quando a gente entra num relacionamento conturbado, que a gente se vê num lugar que eu me sentia paralisada.
Eu não conseguia mudar, não conseguia sair, não conseguia fazer nada. Aí eu fui ver que era falta de amor próprio, falta de auto-amor, de olhar, de me conhecer internamente, qual é o meu limite, qual é o limite que eu posso dar para o outro. Aí eu fui conhecer as minhas raízes, fui olhar a história das minhas raízes, das minhas avós, da minha mãe, porque muitas vezes no nosso coração nós temos um julgamento muito grande com nossos antepassados, sem estar aqui na cabeça. A gente acha, eu não tinha problema de relacionamento com a minha mãe, sempre tive um relacionamento bom, mas aqui no coração muitas vezes a gente carrega alguns julgamentos, porque são coisas que vêm lá da nossa história também, desde lá do ventre da nossa mãe. Quando nós estamos no útero, quando nós estamos no ventre da nossa mãe, nós já estamos no mundo. Nós já participamos do mundo. Então, tudo que acontece com ela, acontece com a gente. Se ela passa momentos de medo, nós passamos como se nós tivéssemos medo. São traumas intrauterinos. Se ela está passando por uma situação difícil, um luto, nós estamos vivendo esse luto. Se ela está feliz, nós vamos sentir felizes também. Só que acontece, a vida ela é uma caixinha de surpresa, acontece muita coisa para nossa mãe. Imagina, o que aconteceu? Hoje eu tenho 42 anos. O que aconteceu 40 anos atrás? Eu não tenho ideia que aconteceu, eu não tinha ideia que aconteceu com a minha mãe. Nem ela sabia direito os próprios sentimentos dela, né? Porque às vezes a gestação já é um turbilhão de emoções pela própria gestação em si, né? E aí a vida traz pedras no dia a dia. E aí então juntam turbilhões de emoções, junta a vida em si e situações que cada ser humano passa ou tem que passar, ou passou naquele momento que a gente não sabe, mas nós, filhos gestados naquele momento, sentimos e carregamos isso com a gente, né? Isso, nós carregamos essa memória, fica no nosso corpo, registrado no nosso corpo, igual o DNA. Então aí eu vim trabalhando isso, aí depois de todo isso que eu passei, aí eu saí de São Paulo, mudei minha vida totalmente. Fui para o interior que eu queria uma qualidade de vida melhor. Eu trabalhava numa empresa, 8 anos já, eu pedi para sair de lá. Tanto que a vida vai assim, né? Olha, se a gente vai ouvindo a vida, os sinais que a vida vai te dando. Eu já queria ir para o interior para uma qualidade de vida melhor, mas aí eu estava assim, na zona de conforto, né? Tinha um trabalho estável, um salário bom, e estava num apartamento, estava com a minha filha, nós duas morando juntas. Aí minha filha começou a ter uns problemas difíceis na escola, onde ela estudava, e eu fiquei muito preocupada com a proteção física dela. Aí eu falei assim, então a gente vai mudar. Aí eu falei na empresa, e meu irmão já morava aqui em São Carlos, falei assim, vamos para São Carlos, é uma boa cidade. Mudei, saí do emprego e vim para cá e fiquei um tempo me dedicando aos estudos da visão sistêmica. E fiz muitos cursos, veio pandemia, continuei o projeto lá da delegacia, aí tivemos para dar uma pausa e voltamos depois online. As coisas foram mudando e foi seguindo o fluxo. E agora eu também trabalho, além desses 2 projetos que são sociais, que é da delegacia, junto com o fórum também de Diadema. Eu estou fazendo grupos de mulheres para trazer essa visão sistêmica para suas vidas. Então, através de conhecimento e através de exercícios sistêmicos, para que juntas ali a gente crie uma egrégora de cura. Uma egrégora de cada uma fala algo, cada uma conta às vezes a sua história, aquilo que vai no seu coração, e mais a visão sistêmica, o que eu trago de conteúdo para que ela possa enxergar a sua história, que cada um tem a sua história. E às vezes a gente não consegue enxergar a nossa história. Não consegue enxergar. Eu fiquei muito tempo sem enxergar, achando que o outro era o problema. Mas a partir do momento que eu olhei para mim com o coração aberto,
Sim, de autoconhecimento, aí foi se abrindo. É um processo. Eu falo para as mulheres, falo, isso aí é um processo. Não vai pegar o chicote, se bater. Não acho que em um mês a gente vai se curar, mas cada uma a gente vai tirando, vai vindo aos poucos. Mas só que esses poucos vai trazendo um alívio tão grande no nosso coração. A gente vai sabendo lidar com as coisas e vai acontecendo coisas muito legais na nossa vida. E nós vamos caminhando, vai se sempre curando, né? vai se curando. E a vida vai ficando mais leve, mais gostoso de ver. Vai vindo pessoas incríveis, vai chegando pessoas na nossa vida como presentes. Sim, eu acredito Pessoas que muito nisso. como presentes, porque elas vão agregando a nossa energia, porque você vai saindo de uma energia, aquelas vezes de vítima, de eu sou coitadinha, porque eu achava que o meu ex-marido, eu tinha dó dele, eu achava que ele era um coitado, eu só fazia mal para ele, pensando ele assim, eu não via a força dele, e ele e era assim, mas eu também não enxergava a minha força. Então, as pessoas, ele foi também um presente na minha vida, falo. Hoje em dia eu consigo reconhecer que esse meu ex-marido, o pai da minha filha, ele foi um presente, porque sem ele eu não seria nada do que eu sou hoje. Ele, Sem ele na minha vida, sem essa história de 17 anos juntos, eu não conseguiria reconhecer as minhas mazelas, né? Minha sombra, que é um espelho. sim, é porque nós somos, né? Nós somos a luz e a sombra, né? E, A luz e a sombra. e é difícil, e tudo na nossa vida resplandece o qual lado a gente alimenta. Mas às vezes a gente Isso, nem sabe que lado que está alimentando, por falta de conhecimento próprio, que nem você falou, né? Às vezes, tipo assim, a sua falta de amor próprio, a sua falta de autoconhecimento. Obviamente que um casamento é dois, né? São dois isso, seres humanos, duas histórias, duas vidas, duas famílias que se unem, né? isso. Falando na forma de constelação, né? E na verdade não é duas, né? Porque cada um carrega pelo menos dois tipos de DNA, né? Pelo menos, vamos falar assim, uma coisa bem Sim, resumida. Mas eu acho que realmente essa maneira de ver a vida é uma maneira da gente evoluir e conseguir enxergar que ninguém é perfeito. ninguém é perfeito. E nós não somos perfeitos. E nossos pais também não são perfeitos. Nós não podemos. Muitas vezes a gente cobra a perfeição dos nossos pais, acha que eles têm que ser super-heróis. E eles não são também. Eles são humanos, Tem medos. igualmente nós. Tem medos, tem fraquezas, tem coisas muito boas e tem o que eles mais puderam dar para nós, a melhor coisa que eles puderam nos dar foi a vida. Sim, Se nós estamos aqui, eles deram um sim muito grande na vida deles. sim, O sim à vida, de ter trazido a termo aquela gravidez, principalmente a mãe, né? Mas o pai contribuiu também, que a gente sabe que contribui, mas a mãe ela tem um papel muito importante e a mãe tem um papel, uma ligação muito forte com os filhos. A ligação é profunda por causa de estar ali sendo gestado, tá no corpo dela. O primeiro sim que ela deu foi ela deixar a gente ser habitado no corpo dela. sim, verdade. Por isso, eu não sei qual religião cada um que está assistindo segue, né? Mas a Bíblia em si, Deus fala, né? Honrai pai e mãe, né? Manda a gente Honrar honrar o pai e a mãe, né? E não fala isso. que é obrigado a amar o pai e a mãe, porque existem situações que não tem como amar, né? Situações de vida que a gente, assim, não tá aqui, a gente tá batendo um papo de forma geral, não tá falando sobre Isso. nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de casamento específico, nenhum tipo de nascimento específico, mas no geral. E no geral, honrar o pai e a mãe, porque foram graças a eles que nós, seres humanos, estamos aqui. Né? Não fala assim, É amar pai e mãe, né? Honrar o pai e a mãe por eles honrar o pai e a terem mãe. concebido a vida. Isso. O Bert Helling, ele tem uma frase assim, mais ou menos assim, muito.
legal, assim, dessa parte. Que ele fala que os pais foram os pais perfeitos naquele momento da concepção. Eles foram os pais perfeitos que nós precisávamos ter. Após isso que aconteceu, e cada um tem a sua história, é um homem e uma mulher. Mas o pai e a mãe é naquele momento da concepção, do sim, e que deixou ali a vida se desenvolver, a vida ir para frente. Ele acreditou. Eles acreditaram que ali era possível ir para a vida, né? De ter uma criança e do seu sistema familiar também continuar, da sua vida continuar, porque a vida deles continua através da nossa vida. Sim, verdade. E daí, do seu estudo, da sua busca interior para você, né, do seu direcionamento, né, que no meu ponto de vista foi um direcionamento de Deus para que você chegasse a esses conhecimentos. E Sim. não sei quem está ouvindo se vê um direcionamento espiritual, como que é, mas eu entendo que seja um direcionamento de Deus. E cada um com a sua crença, mas é claro que foi um direcionamento, sim, né? E aí, então, aí você conseguiu se ver, se curar, e hoje você ajuda as pessoas. Como que é? Isso. Então, através da constelação, eu faço atendimento de constelação e os grupos que eu vou formando. Hoje eu tenho um grupo das mulheres que eu chamo Poder Curativo do Alto Amor, que eu trago todo o conhecimento, assim, não todo, porque é muito extenso, né, a filosofia sistêmica, mas aquilo que é mais importante da gente se aprofundar. Então, uma vez por semana o encontro é online e são grupos pequenos de mulheres para que a gente possa conversar, para que a gente possa direcionar aquilo que cada uma precisa, naquilo que cada uma também quer expor, porque é um grupo que traz, primeiro, segurança. Ali é entre a gente, não vai sair dali, porque acaba se tornando também, elas conversam e ficam uma conhecendo a outra, e fica muito bacana. Então, cada uma a gente vai enxergar a sua história, aquilo que é importante no seu coração. E um bate-papo sem julgamento, né? Sem julgamento, sem cunho religioso também. Sim. Lá se inclui todas as religiões, cada uma tem o seu caminho espiritual, ou que não tem um caminho, que acredita às vezes na vida, no universo. Então, não tem um cunho religioso. Especialmente trazer a visão sistêmica, olhar para o seu pai, para sua mãe, para a sua origem, como que foi seus avós, qual é a conexão nossa, muito importante, das mulheres com a sua linhagem feminina, que veio a mãe, a avó, a bisavó, e que muitas vezes a gente vê repetindo muitos padrões entre as mulheres. Mulheres que excluem o masculino, desde lá da bisavó, porque aconteceu, a bisavó ficou com, por exemplo, sem o marido morreu novo, aí ela ficou com os filhos, ela teve que criar esses filhos na dificuldade, sozinha, aí depois a mãe, a avó, também o marido foi embora, ela também teve que cuidar sozinha, depois a mãe também teve dificuldade com o marido e vai até a filha, e isso, se não é olhado, ele é transgeracional, essa dinâmica. É uma Lógico repetição. Que é uma repetição, mas transgeracional. Você vai vendo que é da bisavó, da avó, da mãe, aí é nossa, e vai passar para os nossos filhos, às vezes netos. Eu não tenho muito conhecimento nessa parte da constelação. Me desculpa assim, se eu fazer alguma pergunta boba, porque eu não sei. Pode perguntar. Por exemplo, aí a filha que não conhece a mãe, ou a filha que não conhece os bisavós, a família, porque tem, né? Tem casos de que vai nos ouvir aqui que foram adotadas, ou que a família não teve contato com a família materna por algum motivo, falecimento ou situações diversas. Como que daí faz na constelação?
Então, a constelação ela é uma percepção, nós vamos perceber e como nós carregamos o DNA, nós vamos carregar o DNA do nosso pai e da nossa mãe sem a gente conhecer. O DNA da nossa avó, do nosso avô, paterno, materno, bisavó, está tudo aqui no nosso corpo. Registrado, DNA, se a gente for lá fazer um exame, nós vamos ver. As memórias também ficam no nosso campo de memórias, então, inconsciente. E quando nós vamos olhar mais profundamente, nós conseguimos perceber situações assim que nós estamos passando. Então, a constelação olha para o que a gente está passando hoje. Eu estou passando hoje, então nós vamos conseguir olhar algo. Então, pode ser que a gente não vai identificar, mas isso aqui era da minha bisavó, mas isso aqui era da minha avó, ou do meu avô. E também não é para a gente descobrir, isso não vai interessar que tem uma ligação e que a gente pode fazer com isso. Como que a gente pode honrar isso, mas seguindo um pouquinho diferente. A gente não vai precisar descobrir, tratar. A gente vai precisar descobrir por quê, qual razão. Às vezes aparece numa constelação uma história, algo que veio do sistema. Mas o mais importante é o que aquilo traz, né, do sentimento. A gente vai olhar o sentimento. E se vem essa ligação, é alguma coisa que a gente está ligado aqui aqui atrás, no nosso sistema familiar. Então a gente vai tratar o sintoma através dos sentimentos e a gente vai identificar. Mas não precisa a gente também colocar o dedo, falar, mas por causa dessa velha ali que a gente tinha, o que essa mulher foi fazer e agora eu estou fazendo a mesma coisa? Não é pra gente fazer isso. É somente pra gente honrar, a gente não sabe o que aconteceu lá com a história daquela mulher, daquele homem. Não é pra gente ficar bravo, não é pra gente ficar nada disso. A constelação ela traz para ampliar só. Porque às vezes a gente só vê o problema. A nossa visão é curta. A gente só sabe olhar aquele pedacinho, ó, é igual um diamante. O diamante tem várias facetas, né? Sim. Então aquilo lá a gente dá uma ampliada. A constelação amplia, a gente vê um pouco maior da situação todo e o que a gente pode fazer com isso? Então ela vai trazer ferramenta, né? É. Diagnostica, né, o que tem e aí gera ferramentas para que a pessoa mude essa situação repetitiva que traz mal a si mesma. Isso. E nem tem conhecimento que ela mesma que traz esse mal, né? Isso. E é também a gente fala uma postura, uma questão de postura, por exemplo. Lá no meu relacionamento, eu tinha uma postura perante dele, eu tinha dó, achava que ele era isso aqui, eu não via a força dele. Aí tudo isso era uma postura minha, meu olhar. Aí quando você começa a observar algumas coisas, fala assim, você muda a sua postura. A sua postura mudou, a situação muda. Então é uma ressignificação. A gente vai ressignificar. Então a constelação ela vai trazer. Eu falo, a constelação não é mágica, ela requer um trabalho, é um processo. Às vezes a gente naquele momento a gente nem dá conta de fazer tudo, mas aquilo vai fazendo parte da nossa alma, a gente vai dando os passinhos que a gente consegue dar para a gente conseguir mudar a nossa postura. Aí mudando a nossa postura, a gente muda a situação, a gente muda até questões físicas. A gente fala de cura, né? Mas não é a questão, a cura na constelação não é esse o objetivo, mas é para a gente olhar lá e curar essa questão. Mas às vezes reverbera nosso corpo também. Sim, sim. E aí você ajuda tanto, agora vocês estão com um projeto, tanto para mulheres se conhecer mesmo, né? E para os homens também. Isso, o projeto social tem para as mulheres e tem para os homens que vêm lá da Delegacia da Mulher de Diadema, pela doutora Renata Krupp. Mas não só para deixar bem claro, né? Em momento algum, aqui a gente não está julgando, nem falando quem tem que pagar a pena, quem não tem, o que tem que pagar. Não. Só para deixar bem claro, é somente porque são seres humanos que merecem esse cuidado,
né? Independente do Isso. erro ou não, erro ou acerto, mas vocês tratam, dão um, Do humano, do ser humano. e A não a gente parte não, jurídica, e sim a parte do não. cuidado com o ser humano e que ele pode evoluir, melhorar, mudar, desde que ele queira, né? Isso. Então a parte jurídica continua, no fórum continua, tudo que tiver. Nós nem sabemos a história deles. Nós não vamos saber o que aconteceu, que eles estão fazendo lá. Nós apenas entregamos algo para que eles possam olhar para si mesmo e depois, a partir disso, é uma sementinha que a gente coloca, né? A gente vai plantar uma sementinha e cada um vai olhar e seguir, porque o que a doutora até pensa, e eu também acho, também sigo nessa linha, que se a gente olhar só para a mulher, lá no caso da violência doméstica, a gente não está tratando também a outra parte, que é o homem ali, geralmente o homem e a mulher, dele ter consciência também do que, que ele está trazendo para a vida dele, porque isso vai trazer muitas coisas. Isso mesmo. Então, se a gente também trata aqui, e esse aqui, os dois estão bem, não vai, a gente vai contribuir para a família, porque isso reverbera na família. Geralmente isso está envolvido filhos, está envolvido lugar de moradia, está envolvido a vida financeira da família, da mulher, do homem. Então, isso, e tudo isso também reverbera na sociedade. Porque quando uma pessoa não está boa, tanto um quanto o outro, aqui a gente está falando de um casal, também reverbera na sociedade, no seu trabalho, nas pessoas, nos vizinhos com quem eles convivem. Então, a gente está plantando a sementinha em cada um. E cada um vai fazer com isso que vai no seu coração. Sim, é a maneira de ser, né? Você está falando, porque a maneira é um exemplo, né, de mudança até. Né? Desde um exemplo de mudança para o próprio porteiro, um exemplo para a diretora da escola, porque a gente vive em sociedade, então para a própria sociedade entender, né, e entender que existe um problema atrás disso e que esse problema precisa ser visto. Precisa ser olhado, ser visto com carinho, assim, com profundidade também. E saber que ali também, às vezes, tem histórias muito difíceis atrás daquela pessoa. E que talvez a gente... e que talvez no lugar daquela outra pessoa e que a gente julga, coloca o dedo, e a gente faz isso mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado, que para julgar é rapidinho. Talvez a gente, na pele daquela pessoa, a gente não ia dar conta. Porque às vezes é muito pesado. É muito pesado. Tem histórias muito difíceis mesmo. Muito difíceis. Então, antes da gente julgar, a gente estender a mão e para ambos os lados, não estou falando quem é certo, quem é errado, apenas o que eu posso contribuir para essas pessoas, porque eu passei por situações muito parecidas e eu sei que não é fácil, às vezes, eu sair, né? Fala assim, você pensar, a gente olha e fala assim, na televisão passa, a mulher está sendo agredida, sei lá, quantos anos e continua, ela vai na delegacia, daqui a pouco ela vai, quer tirar a queixa, isso é comum, porque ela não quer ver o pai dos filhos sendo preso, sendo processado. Aí fala, mas por que isso acontece? Aí começa a xingar a mulher, mas ela é boba, isso aqui e tal, mas não sabe o que está por trás. A gente não sabe a história dela, não sabe a história dele. E quando duas pessoas estão juntas, não é por acaso. Ali há um aprendizado, como eu falei, que eu tive meu aprendizado. E ninguém se separa por acaso também. Também há essa situação. Então, ninguém está junto por acaso, também ninguém se separa por acaso. Há os aprendizados ali. E a vida vai seguindo. Então, o que a gente puder contribuir... E a visão sistêmica, para mim, hoje em dia, como eu falei, é uma filosofia de vida, porque ela tem os pilares do pertencimento, que é forte, a gente querer pertencer ao nosso grupo,
do equilíbrio entre trocas, do dar e receber, e da hierarquia, que os nossos antepassados são maiores do que nós, e vai vindo. Nossos filhos depois da gente, então quando a gente há desordens nessas, alguma dessas três, desses três pilares que o Bert Helling nos trouxe, a gente há desordens na nossa vida, tanto na família, quanto na nossa vida pessoal, profissional, na nossa saúde física, mental e espiritual também. E é maravilhoso esse seu trabalho, né? Porque você tirou o seu aprendizado, a sua mudança, né? E essa transformação você falou, não, ó, eu vou compartilhar a minha transformação com outras pessoas, para que elas possam chegar a ter essa visão de mundo, de vida e de não julgamento, assim como eu tô carregando, né? Hoje, por exemplo, que é sensacional. Porque tratar pessoas que passam por situações de violência ou situações com separação, situações com dores da vida, né? É difícil. É difícil. Entendeu? Porque a pessoa não Mas eu entende falo... Porque a primeira ela quer saber por quê com ela, né? Mas eu venho falar assim, uma mensagem que eu queria que se as pessoas conseguissem captar aqui da nossa conversa aqui rápida de hoje, é que é possível. E quando eu falo que é possível, eu me arrepio agora aqui. Porque é possível a gente se amar, é possível a gente se olhar para nós, e não é egoísmo. Tem pessoas que acham, se amar é egoísmo, porque primeiro eu, mas se eu não tô bem, como que eu vou ajudar o outro? Como que eu vou repartir, eu vou compartilhar a minha vida se eu não tô bem internamente? Vou compartilhar com um companheiro, uma companheira. É aquela Então a gente... máscara, né, de oxigênio que cai no avião, né? Primeiro a gente tem que pôr pra gente, nos cuidar da gente, para depois poder cuidar do outro, senão nada acontece. Exatamente. Então, quando a gente olha para nós, a gente consegue até cuidar dos nossos filhos melhores, a gente ter uma criação melhor, dar algo melhor para eles. Mesmo que não estou falando financeiramente, não estou falando de estrutura, não estou falando de financeiro, mas eu estou falando de uma saúde mental, uma saúde espiritual, um caminho de vida onde eles têm a força deles, onde que eles caminhem com a força deles, não com a nossa força. Que eles consigam fluir na vida através da força deles, que é a força que vem empurrando. As gerações vêm empurrando essa vida, e se meus bisavôs lá, meus bisavós não resolvesse a ter filhos, eu e você também não estaria aqui hoje. Não estaria. Eles acreditaram na vida. E a gente tem que acreditar na vida e na nossa evolução de uma maneira mais... vamos pensar de uma maneira mais carinhosa, uma maneira mais... eu vou dizer até romântica, né? Mais afetiva, para tirar os erros ou a maneira dura de ver situações e aceitar aquilo pra gente e depois se libertar também daquilo. Não como um julgamento, como um martírio ou como uma punição, e sim como um aprendizado, né? Porque é difícil. Um aprendizado. É difícil, por exemplo, você entender que você casou com uma pessoa para sua evolução e que você se divorciou para sua evolução, principalmente quando há amor na situação, né? Sim, quando há filho, sempre é um processo difícil. É a família, né, que a gente está falando. Sim. E a gente pode usar, a gente pode ir olhar para essas questões. Se a gente não está sentindo bem, hoje em dia a gente está num momento, eu falo assim, de extrema abundância. De extrema abundância. Tem tantas ferramentas, se não é a constelação, se é outra ferramenta, se é religião, o que que é. Existem muitas formas de nos ajudar. Cada um vai se identificar com uma forma. Eu me identifiquei muito com a visão sistêmica e eu vi uma transformação em mim e passo por isso, processo todos os dias, eu falo. É algo que não vai parar, né? Porque é o processo evolutivo. Sim, tudo um acontece. DNA, tipo assim, de uma geração atrás de você, né?
E esse DNA que às Sim, vezes agora com você sendo uma profissional, né, vendo isso, que você vê até o DNA que já foi até transmutado na sua filha e o que ainda está na sua filha, né? porque a gente identifica as nossas questões nos nossos filhos. Fala assim, eu já vi, fala assim, mas está repetindo coisas que eu fiz lá e a gente fica preocupados, assim, como pai, como mãe. A gente olha e não quer que isso aconteça com nossos filhos. Mas se a gente olhar um pouquinho para trás, assim, nossos pais também não queria que repetisse as histórias deles com a gente. É verdade. E às vezes a gente não enxerga o amor deles por nós, mesmo que se nós não convivemos com eles, mesmo a partir de qualquer história, a gente precisa ver o que eles puderam nos dar foi aquilo que eles deram conta, né? Às vezes é um amor silencioso, às vezes é um amor que eles não puderam criar o filho, a pessoa, mas eles tiveram que passar esse filho para uma outra pessoa criar, porque eles não davam conta. A vida às vezes era, né? Às vezes a A vida, gente não né, sabe. que é tudo, né? Às vezes fala, É, não, não dá nem para falar só a vida, mas a nossa vida é através dela que nós estamos aqui hoje batendo um papo, é através dela que nós hoje temos uma história de vida, porque fomos gerados, né, e criados, né, dentro. criados de um jeito ou do outro, o que aconteceu? Um ajudou aqui, às vezes a avó, uns avós ajudaram aqui, vizinhos, foram aparecendo pessoas que foi ajudando a gente a caminhar para hoje nós estarmos aqui. A vida, assim, vamos, Deus, depende do que a pessoa acreditar aqui, ela vai trazendo elementos para que a vida continue, né? Que a vida prospere, né? E é tão Então, de algum jeito, maravilhoso que Deus e a vida em si coloca pessoas assim, né? Que a gente vai entrelaçando e conhecendo, né? E entendendo e trocando percepções, trocando conhecimento, carinho, né? Que nem, por exemplo, eu quando eu te conheci, né? O seu trabalho, tudo que você faz ajudando outras mulheres, agora homens também. Isso é maravilhoso, né? Você divide, né? O seu tempo, o seu carinho, o seu afeto, o seu conhecimento para que outras pessoas evoluam e não sofram tanto, né? Porque deixar de isso. sofrer vai precisar de uma evolução muito grande. Mas você coloca as pessoas no caminho, né? A gente vai, tudo vai partir de nós. Eu vou passar algo, aquilo que eu conheço, e ela vai fazer algo com aquilo para ela. Mas quando eu faço isso, eu entendo isso dessa maneira, quando eu passo esse conhecimento, eu estou ajudando não só aquela pessoa, mas às vezes eu estou ajudando a família, os filhos dela, a sociedade, os amigos com quem convive com essa pessoa. Se essa pessoa for uma pessoa melhor, o mundo vai ser uma pessoa melhor. Se eu for uma pessoa melhor, eu vou também deixar o mundo aqui, o meu legado vai ser um legado de melhor, um legado de luz. Deixar a minha luz aqui para quando eu não tiver, que ela continue. Como você também, todos nós. Então, É por que não maravilhoso. fazer um trabalho? E que legal, e hoje você está feliz com toda essa busca, esse conhecimento e essa sua trajetória. Estou muito feliz, grata por todas as pessoas que passaram na minha vida, desde os meus antepassados até os dias de hoje. Cada hora aparece uma pessoa na minha vida que contribui de uma forma assim, que fala assim, gente, não pensava desse jeito. Olha só, abriu mais um caminhozinho aqui e abriu outro aqui. Isso não quer dizer que eu não vou ter dificuldades, que não vai vir problemas para minha vida, que eu vivo uma vida margarina, como você falou assim, né? Família margarina. Não é, não quer dizer isso. Acontece, o que quer dizer é que o que vir para mim, a gente não sabe o que a vida vai trazer, mas o que vir para mim, tudo que vem chega até a mim, eu vou olhar e vou falar assim, o que eu posso fazer de melhor para isso? O que isso está me trazendo como aprendizado? Então eu não vou, hoje em dia eu não chego, putz, acelerando e atropelando tudo. Eu vou
dá uma olhada, uma respirada, o que que eu tenho a aprender com isso? Qual é a minha parte? Qual é a parte do outro? Isso é Aí sensacional. a gente começa a perceber, a gente tem essa percepção que o Bert trouxe assim, das constelações, e ele não criou a constelação, ele fez uma junção de várias técnicas que ele foi aprendendo, e ele foi uma pessoa muito inteligente, sábia, né, até Sim. falo, de poder juntar isso tudo, e depois de muitos anos ele foi aprimorando também, até eu chegar aos dias de hoje. Então, o que a gente faz com isso? Qual é essa percepção? Porque essa percepção lá atrás, quando a gente estava lá nas cavernas, a gente tinha as percepções mais aguçadas. Mas hoje, muita informação e muita coisa a gente vai perdendo. Por exemplo, se você está na rua, numa rua escura, andando, aí você sente um calafrio aqui atrás. Fala assim, nossa, acho que tem alguém me seguindo. Isso é uma percepção. Você não olhou, você não viu, às vezes você não ouviu um barulho, mas você percebeu. Você fala assim, mas eu não olhei para trás, às vezes está escuro. Aí você vai olhar e fala assim, nossa, tem alguém me seguindo. Deixa eu... O instinto de sobrevivência. Deixa eu andar mais rápido que minha vida pode estar em risco. Ou daqui a pouco passa um lugar mais iluminado e fala assim, ai, era um amigo meu que estava aqui atrás. Então, tudo bem, você para, você alivia. Mas isso é uma percepção. Então, a constelação ela faz algo para a gente se centrar em nós mesmos e trazer essa percepção. Então, é isso que eu vou trabalhando com as pessoas para que a gente pode usar no nosso dia a dia essa percepção e que ajuda. Sensacional, né? A gente olhar realmente para cada situação de uma maneira assim direta e única, né? Não toda a correria do dia a dia, passar pelo olho e na hora que a bomba estourar, não entender o que aconteceu, né? Isso, mas trazer esse centramento, essa percepção que vem lá da nossa alma, lá no nosso coração, a gente vai saber lidar com aquilo Sinais já da tá... melhor forma possível. É como se fossem os sinais acontecendo, né? É, Olha que isso mesmo. interessante. E aí agora, por exemplo, assim, quem estiver assistindo o nosso bate-papo e quiser saber mais ou quiser, por exemplo, passar por uma consulta com você, pode te chamar no WhatsApp. No WhatsApp, no Pode me Instagram, por chamar. exemplo. Pode. O meu Instagram lá tem o meu contato, que é @gabriele.constelação. Constelacal sem o acento. Então, Certo. Gabriele ponto Constelacal. E lá tem o meu WhatsApp, tem o link, pode entrar em contato comigo, lá tem mais vídeos, tem informações Porque eu acredito de que é data. muito enriquecedor e tem pessoas que vai, assim, possa se identificar e queira tirar mais dúvidas, né, com os seus Isso, projetos e entender, e é sensacional, né? Gente, mais uma mulher apaixonante, né? Porque tirou de si a cura e ainda compartilha a cura. Hoje, para mulheres e para homens. Parabéns! Nossa, Graça, sensacional. muito obrigada. Eu agradeço muito, assim, esse pedacinho da sua história que você está contando, todo o seu tempo e você compartilhar com a gente um pouquinho do que é a constelação, do que é o seu trabalho, seus trabalhos sociais e o seu trabalho também, que você também atende particular. Atendo. E quem tiver dúvida, quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição, pode entrar em contato comigo, que eu converso. É, porque tem muita gente que ainda não sabe, né? E pode ser que agora, ouvindo esse bate-papo, entenda, né? Talvez entenda, busque, sinta aquela chaminha, né? Dentro do coração É, e fala assim, nossa, parece que sim, tá falando comigo, né? é. Que a... É que tem, às vezes, a constelação ela é complexa, assim, de às vezes entender. Mas não é racional. Eu falo, olha, vamos sair do cabeção, gente. Vamos entender com o coração, com a alma. Sim, Então,
é uma outra forma de percepção. Sim, mas Então, não é nada místico também, é uma coisa não, estudada, científica, né? Que ela não, vamos falar assim que não é científica, porque científica eles vão falar assim que tem que passar por processos para provar aquilo de forma que tem que dar igual para todo mundo. Só que não é igual para todo mundo, porque cada um tem uma história, cada um tem uma digital, né? sim, Como que, como que vai fazer isso? Então, mas ela é uma forma de percepção. Ela não é científica, mas não é por isso que ela é menos válida. sim. Quando eu disse científica, eu disse assim que não é tipo nada místico, eu acho, é isso, é Não. aquilo, não. É uma coisa, eu que me expressei mal. Eu acho que é uma coisa Ah, assim, no sentido não ser científica na forma absoluta, mas se for olhar, né, é hereditária, é humana. isso, mas é humana, ela traz esse olhar que nós não estamos acostumados no nosso dia a dia. E ela é uma ferramenta que é usada há muitos anos pelo Bert, e ela veio, acho que uns 20 anos aqui para o Brasil, faz uns 20 anos, e ela está no mundo inteiro, ela é testada no mundo inteiro. Ela já transformou muitas vidas, mas milhares, milhares, milhares de vidas no mundo inteiro. Então não é algo que eu falo que eu testei na minha vida, eu testo todo dia na minha vida. Então não é algo que é algo que eu acredito, que eu vejo. Eu não ia estar trazendo algo que só foi estudado no livro e que eu estou reproduzindo aqui, algo que eu senti mesmo profundamente na minha vida e que fez um efeito positivo. Sim, que você vivencia na sua vida e na vida das outras pessoas que você acolhe também, né? Isso, também. Aí a gente vai percebendo, as pessoas vão trazendo feedback e vão falando, nossa, Gabi, eu tive tal percepção. E eu falo, vamos caminhando, e qual que você pode fazer com isso, qual a sua postura, e a gente vai olhando desse modo, que ela não é mágica, né? Falo assim, a constelação vai mostrar, mas o que eu vou fazer com isso? Vai estar nas nossas mãos. E tem que ter um conhecimento e ter um profissional para nos ajudar a dar um direcionamento também, né? Isso, é. E, tipo, porque às vezes tem muitas coisas, né, que as nossas dores é difícil de enxergar, né? Difícil. Quando a gente tá no meio do furacão, fala lá no olho do furacão, fala assim, ai meu Deus, a gente não enxerga, acho que não tem saída, acho que só acontece com a gente. Então, é muito e eu importante falo buscar um profissional. Muito, muito importante. E é sim, sempre que ajuda a sensacional. gente. Que desculpa te cortar. É sensacional porque você se tornou uma profissional diante da sua dor, né? Você transformou, Foi. você buscou a ferramenta e se profissionalizou nisso. Isso é maravilhoso também, porque você ainda, além de ajudar outras pessoas com a sua transformação, você vivenciou e vivencia essa ferramenta sendo utilizada. Sim. É exatamente o que eu trago para as pessoas, que a gente não é algo lá que vai fazer só constelação e depois eu não vou vivenciar. A gente pode usar isso no nosso dia a dia, em todas as relações, não só relacionamento afetivo, mas relacionamento com os nossos filhos, relacionamento profissional, até nas empresas hoje é usado, em vários locais a constelação pode ajudar de uma maneira muito efetiva. Eu já Muito quero saber efetivo. mais. Depois eu vou te chamar para entender mais algumas coisinhas, porque nossa, Ela é. eu já Você senti, pode chamar, eu já senti a gente bate um algumas papo. coisas, sabe? Eu falei assim, nossa, né? Porque a gente vai batendo papo aquilo lá que eu falei, sentir no coração, tipo, vibrar, sentir aqui alguma curiosidade ou aquilo lá, cada um vai sentir de uma maneira, né? Mas vai ter essa percepção, né? Aquilo lá que você estava falando, né? Tá, não é o sentido, como que é? É aquela percepção, né? Nós vamos perceber no nosso. A gente vai perceber no nosso corpo, aquele arrepio, aquele batimento o cardíaco, né? Ou algo assim que você fala assim, nossa, isso faz sentido, né? Então. Perfeito. É muito. Bem, Ai, eu fico.
Estou muito feliz, Gra, muito feliz com esse nosso bate-papo. Eu tenho certeza que vai tocar o coração de cada mulher, ou cada pessoa, ou cada ser humano, cada menina, menino, homem, mulher que ouvir esse nosso bate-papo e que vai transformar a vida de quem precisar ser transformada com isso. E eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e mais uma vez te parabenizo pela mulher que você é, pela pessoa, pelo ser humano que você é, por se dedicar na evolução de nós, seres humanos, né? Buscando um mundo melhor. Se cada um pensar assim, né? A gente já estaria vivendo muito melhor. Mas vai caminhar o mundo. Eu acredito no planeta, acredito nesse planeta Terra azulzinho, bonito, que ele vai... Cada vez mais a gente vai conseguir ter um mundo melhor para as pessoas. Muito obrigada, adorei o seu convite. Aceitei assim que eu falei, que projeto bonito. Obrigada. Eu assisti uma live que você mandou e eu vou assistir as outras também, das outras mulheres, que vale a pena. Tudo a gente aprende, né? Tudo, com todas elas, assim, eu tenho aprendido muito com cada depoimento, com cada testemunho, com cada bate-papo. Cada história de vida, e é um pedacinho, né? Porque a gente sabe que é um resumo do resumo do resumo de uma parte da nossa vida. Mas eu tenho certeza que vai poder ajudar outras mulheres, sabe? Nesse sentido, eu acho que cada um trazer uma história, uma superação, vai fazer com que a gente carregue isso pra gente, né? Que a gente, assim como a gente pega coisas ruins, a gente tem que pegar coisa boa também, pegar e tomar também, posse, né? É claro, nós estamos ofertando aqui que a pessoa aí do outro lado ela possa pegar algo que sirva para a vida dela, que vai ser de benefício para ela. Com certeza. Bem, um beijo, Deus te abençoe. Um beijo também. Fica com Deus. Até breve. Depois eu vou te chamar no WhatsApp. E tá bom, a gente conversa. Muito obrigada, estou muito feliz. Eu também. Obrigada. Beijo. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.